Benção, benção. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite aí, né? Boa noite aí. Boa noite. Boa, isso aí. Eu pensei que eu ia tocar essa missão, eu e Catarina sozinha aqui. Eu falei, rapaz, cadê o reforço? Cadê a artilharia? Meu Deus, meu Deus. Chegou. Ah, você pegou a sua Bíblia? Ó, tá vendo com a Bíblia dela aqui para poder acompanhar. Ó. Você vê que a próxima geração já está antenada, Rodrigo. Aqui. Já está Aí, antenado, né? já está, já está. Ela falou que ia vir para trabalhar com o avô. Mostra a tua Bíblia lá para o pastor Rodrigo. Ó, a Bíblia dela aqui, ó. Foi pegar a Bíblia dela para poder acompanhar em tempo real. O negócio aqui é sério. A gente vai ter que mostrar a cobra e mostrar o pão e mostrar a cabeça aqui para a Catarina também em cima disso, tá bom? Vou deixar a sua Bíblia aqui Me junto com ouve a do bem aí? Deixa vovô. eu testar o microfone aqui. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você está conseguindo me ouvir bem também? Está ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Beleza. Então, Rodrigo, você é bem-vindo, né? Vamos começar? Né? Tem uma galera aí que disse que já assistiu a primeira, né? Eles querem depois, se você já quiser dizer, né, como é que eles te acham, como é que eles te acham aí lá no Instagram, né, aí no YouTube. O YouTube você está movimentando o canal já aqui? Não, o YouTube eu vou estar dando uma melhorada nele aí, com as suas instruções. Ok. Mas é mais fácil de me encontrar, pessoal, pelo Instagram, que é Rodrigo Uhum. de Oliveira CH, que é o prefixo da Suíça, né? Rodrigo de Oliveira CH no final. Tudo junto. Ok. Beleza. Vocês O acham pessoal que tá, fácil, gente? Lá pelo meu Instagram, né? Se eu botar lá os que eu sigo, Pastor Rodrigo, né? É um dos tais. O pessoal tá conseguindo me ouvir aí? Tô fazendo Tá um chegando teste aqui bem. desse microfone para ver se presta. Para mim tá pegando bem. Tá chegando bem mesmo. Tá bem limpinho o som, tá? Isso. Mas já falei pra galera que tá chegando, né? Assistir a anterior, que é o capítulo 1, né? Nós chegamos a terminar o capítulo 1, não é isso? Terminamos o Nós capítulo 1. terminamos o capítulo 1 e agora vamos dar uma pincelada no capítulo 2 aqui. Ok. Ok. E o interessante, Você quer acrescentar alguma coisa do capítulo 1, daquilo que a gente começou a conversar? é, então, só fazendo um comentário com relação àquela pergunta, né? Por que esconderam esse livro? Por Uhum. que ocultaram de uma forma assim tão distinta? E quando nós fazemos essa pergunta e começamos a fazer uma pesquisa, buscando parâmetros bíblicos, né, logo ali no início do Gênesis, nós vemos uma rápida passagem ali por Enoque, fala sobre ele e já dá tchau para ele, né? Uhum. No caso, Deus levando Enoque para consigo. Só Isso que aí, no meio recolhendo aí. desse processo todo aí, dele ter andado com Deus, como a Bíblia fala bem claro, Deus compartilhou muitas coisas com ele e nós vemos que em tudo que Deus tem falado, né, o que a gente já percebeu aqui de Enoque, e que Deus falou com Moisés, e que Deus falou, né, com o próprio Cristo Jesus aqui com a sua missão. O único objetivo dele era alertar as pessoas para que saísse, né, desse engodo, desse emaranhado de busca pelo prazer momentâneo e observasse todos os sinais que estavam acontecendo para que nós pudéssemos estar mais atento a Deus e ao invés de sermos distraídos com aquilo que o príncipe desse mundo, né, esses anjos caídos e o seu líder maior quer fazer para que a gente perca o foco do plano de Deus para essa reconciliação
e essa aliança de um novo relacionamento com ele, que foi quebrado. Uhum. E eu entendo aqui, doutor Alex, a gente está no capítulo 1 do livro de Enoque, e o verso do número 7, ele fala o seguinte: mas a eles será dada a paz. Ele enfatiza muito esse a ele será dada a paz, a eles. E quando ele se refere a essas pessoas, eles estão falando daquelas pessoas que permaneceram fiéis à Uhum. voz do seu Senhor. Escolheram não se corromper, escolheram de verdade andar com Deus. E o que hoje nós vemos um paralelo é muita gente querendo andar com Deus, mas com as Uhum. mãos dadas ao diabo. Vamos usar trevudo, trevinho e treva, que aí fica mais simples aí por causa da plataforma. O trevudo. O trevudo. O trevudo. Não, você tem uma ideia, Enoque, ele é o primeiro profeta estabelecido por Deus, né? E é até interessante porque não tem como falar em ministério profético sem falar em Enoque, entendeu? Então, o que me chamou muito a atenção desde sempre no processo dele é que tentaram, né, tirar o início do ministério profético, né? Então, o ministério profético ele começa com Enoque. Nós não temos profeta antes de Enoque. E nós temos como primeiro profeta de alerta, né, de falar das coisas de Deus, justamente Enoque. Então, Enoque é o primeiro profeta da história humana, né? Você vê que anterior a ele nós não temos ninguém, e depois dele, isso só vai aparecer de novo, alguém falando, né, das coisas de Deus em Abraão, né? Passa Noé, naquela história de Noé, e depois de Noé, Abraão, né? Então você vê que fica bem pontual, né? Bem pontual, e ele traz à tona toda a grandeza da natureza dos conflitos que já estavam sendo estabelecidos, e ele denuncia isso, inclusive, em relação aos seres celestiais, né? Que, se não me falha a memória, agora no capítulo 2 nós já vamos estar abordando em cima disso, né? Os guardiões, né? Quando os guardiões vão aparecer em cena, né? Essa rapaziada aparece em cena e agora se abre para nós aí todo um contexto de origem de um monte de coisa que eu creio que o pessoal vai entender, né? Vamos estar entrando então no capítulo 2 aí? Eu já estou Vamos lá. aqui, já tinindo aqui, estou tinindo pelo capítulo 2. Eu vou seguir aqui, você pode interromper para fazer Tá. tá bom? Ok. As suas observações. Capítulo 2 aqui do livro de Enoque, que nós estamos falando hoje, pessoal. Ele vai dizer o seguinte, a partir do verso de número 1. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Aqui já vem uma Aí, sentença, né? não, aí é grave demais, né, Rodrigo? Porque aí é Apocalipse puro, né? Como nós falamos, você vê que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, né, eles dão conta do fim. É o livro que começa pelo fim, né? Ele já É, começa pelo fim e ele anuncia aí o anticristo, né? Ele fala do anticristo, a questão do iníquo, né? Você isso, vê que é um termo que vai ser utilizado, inclusive, no Novo Testamento, né? Essa questão da manifestação do iníquo, e fala aí justamente da batalha do grande rei, né? Quando ele vem com os seus santos, quer dizer, a igreja e os anjos, para poder conflitar com o cerco de Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém vai estar em cerco, né? A Bíblia nos coloca isso com muita propriedade. Nesse momento, quando eles ficam sem alternativas, eles resolvem clamar, né, pelo Messias, né? E nesse momento eles são atendidos, né? E Jesus vem
agora com todo o poder e glória, para justamente exercer o maior genocídio da história humana, Rodrigo, o maior genocídio, né? Porque a Bíblia fala de um exército de milhões, não é um exército de milhares, né? Então, Israel está sitiado e agora toda essa força gigantesca que justamente avança, né, pelo deserto, né, ela vai ser morta e é a ceia dos abutres, inclusive. A Bíblia vai nos falar dessa ceia dos abutres, inclusive, né, que vão se alimentar da carne desses milhões de guerreiros e guerreiras que se levantaram, inclusive nós temos sentenças adicionais às nações que vão enviar suas tropas, né? A Bíblia fala sobre isso. Todos aqueles que se levantaram contra vão ter sentença. E talvez por isso já a gente pode colocar o nível de animosidade global em Uhum. relação a Israel, por ser a menina dos olhos de Deus, ser o povo escolhido de Deus, com exceção dos remanescentes cristãos de fé, os cristocêntricos, né? Todos os outros já têm também uma certa inimizade, né, pelo conceito de Israel, da existência de Israel. Inclusive, foi citado recentemente textos de Lutero contra Israel, inclusive, né, que o nazismo fez uso disso. Quando nós avançarmos, né, em todo esse estudo aí ao longo do ano, eu e você, nós vamos chegar também em Lutero, nós vamos levantar a vida de Lutero e nós vamos mostrar os textos de Lutero contra Israel, gente. A coisa é muito séria, muito Eu estava séria. eu tava falando Diga. isso hoje aqui, pastor, doutor Alex. Estava falando hoje aqui com um pastor, que ele é professor na universidade cristã na Alemanha, próximo de Frankfurt. Ele é um amigo meu. Ele e hoje ele estava falando comigo que eles estão apoiando, né, servindo uma igreja evangélica lá, né, igreja livre, não é reformada, é uma Freikirche, que em alemão é usado esse termo, né, uma igreja livre. Ela não é nem católica, nem é evangelista, nem é reformada. Então, qual que era o assunto? Justamente sobre essas atitudes, algumas coisas que aconteceram com relação a Lutero e aos judeus. Muito, muito, muito forte mesmo. E eles estão fazendo um trabalho tão bonito aqui, essa igreja alemã, trabalhando em cima de uma reconciliação dos alemães, né, que tiveram origem dessa linhagem aí nazista e contra os judeus, e estão fazendo um trabalho assim extraordinário. E o nome desse Uhum. projeto tem se chamado O Manto do Silêncio, porque é Interessante, né? uma coisa que não está sendo divulgada, obviamente, porque isso não interessa o sistema, óbvio, né? E Uhum. que essa reconciliação aconteça, mas é um plano de Deus para que esse plano maior dele seja estabelecido na reconciliação e no perdão. E o que você está falando aí agora com relação a isso, já está se movimentando na Europa de uma maneira que é, 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 é animadora com aquilo que nós estamos fazendo. Então nós Uhum. vemos que Deus está fazendo o movimento, né, como você costuma dizer, das águias aí, Uhum. estratégica nos quatro cantos dessa terra. Então tudo está contribuindo para que né, esse resgate aconteça. Agora, Não, dentro do não, livro aqui, eu queria só não, ressaltar, quando a gente fala sobre esses, no início aqui, essas dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o iníquo, podemos fazer aqui, isso aqui é estritamente, claramente, uma alusão de Cristo e à igreja, né? Os eleitos, não é isso? é isso aí.
que já foi falado no capítulo 1. Né? No capítulo 1 ele fala Exatamente. desse grupo separado, né? É um grupo separado, né? E você vê que ele já surge aí para um acerto de contas, que é algo que também, né, o sistema religioso, né, de representação, tanto romana, protestante e ortodoxa, ele omitiu isso do povo, né, de que vai haver um acerto de contas. Né? Inclusive, os profetas dizem por que, né, nós ansiamos tanto pelo dia do Senhor, porque vai ser um dia de treva, não é um dia de luz. É um dia de choro, não é um dia de alegria, porque é um genocídio, literalmente é um genocídio. Né? Então, ele vem realmente para matar, literalmente ele vem para matar e para salvar os seus, aqueles que estão na condição de fiéis, né? Ser fiel até a morte. Então, essa rapaziada que se manteve dentro do conceito de fidelidade, eles vão passar por uma operação, né, de resgate, aonde nós temos agora as forças celestiais comandadas pelo Cordeiro de Deus, que agora é o Leão de Judá. Já está na condição de Leão de Judá. Obrigado aí, meu amigo Altair, Ninho das Águias 1, minha gente. Quando você faz o que o Altair acabou de fazer, além de nos abençoar aqui o canal, você libera a live, o algoritmo, né? Faz a live andar. Obrigado, Altair, que Deus te abençoe. Né? Então, Rodrigo, vamos para o próximo versículo dele aí, próximo versículo dele. Bora. Deixa eu só aquietar o coração um pouquinho aqui. Eu estou vendo que o pessoal, o Alexandre, por exemplo, o Reginaldo, abração aí, Reginaldo, e mais outras pessoas estão colocando aí alguns assuntos, obviamente, que é pertinente, né? Mas não dá para a gente entrar nessa profundidade dos nefilins, sobre os anjos caídos, sobre os guardiões, né? Como e por que e para que foram enviados aqui. Obviamente que foi permissão do Eterno, mas se a gente já ir direto a esse ponto, nós vamos ficar sem base e entender de fato o contexto daquilo que é esse livro, o livro de Enoque. Ele é tão complexo, para vocês terem ideia, ele é tão complexo que ele já começa do fim. Ele já começa do fim. Não, e Né? todas essas questões aí, fiquem tranquilos, nós vamos abordar tudo, não vai ficar nada sem ser abordado. Tá bom? A gente quer seguir a linha lógica para vocês irem entendendo a linha lógica e aí nós vamos chegar nas particularidades. Tá bom? Vamos lá então, Rodrigo? 2. Vamos lá então. Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam o seu caminho, que cada um nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da Terra entende-se que deve acontecer desde o princípio até o fim. Olha, só isso aqui já dá para a gente... É quase que um código, né? Porque... Diga, fala, pai, continua. Deixa eu continuar, porque aí dá de fato para você fazer um apanhado geral. Versículo 3 aqui, eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período do seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água e que a nuvem, o orvalho e a chuva refrescam-na. Eles consideram e veem cada árvore como aparecem, para depois murchar, e toda a folha para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos.
Você vê, olha só, vamos dar uma paradinha aí, que a parada aí já é no nível de sinistralidade máxima, né? Por quê? Está caracterizado aí, Rodrigo, o ciclo da vida. O ciclo Exatamente. da vida, né? E aí ele está falando, né, de marcar o tempo das estações, né? E ele está falando aí de 14 gerações. Olha só, essas 14 árvores aí são 14 gerações, né? Tu anota aí, tu que é bom de pesquisa, está se falando de 14 gerações, são 14 gerações, e que essas gerações, quando elas, né, estão sendo estabelecidas, né, elas vão sofrer processos de perda, ok? E depois um tempo de recuperação, ok? Que leva um tempo de 2 a 3 anos. Foi isso que você falou aí? 2 a 3 anos? Exatamente. Isso, Exatamente. né? Então você vê que aí está marcada várias situações temporais, marcos, né? Marcos bíblicos, né? Mais à frente a gente vai entrar no princípio da Cabala, ele vai falar sobre os princípios de Cabala aí, mas você vê que nesse momento ele já começa, né, a dar parâmetros, né? E ele está falando da percepção que deveria ser estabelecida em função da contextualização. Foi bem o que você falou quando você disse, ó, não dá para entrar nisso ainda e a gente tem que comer esse mingau pela beira para a gente poder compreender esse mergulho gradativamente. Mas aí está marcado 14 gerações, está marcado o tempo, está marcado aí, né? Como é o ciclo da vida, a sazonalidade da vida e como nós deveríamos nos conduzir dentro dessa verdade, porque na realidade ele está expondo uma verdade dentro de um nível de simplicidade com uma complexidade máxima. Aí a complexidade é lá em cima, né? Porque, como você falou, a mensagem ela está totalmente cifrada, né? Ela vem no campo do código, né? E no campo do código, se não me falha a memória, né? Eu vi Reginaldo até colocando aí que Enoque seria a 7ª geração. Né? E pós-Enoque, se não me falha a memória, eu acho que Noé é a próxima 7ª geração. Eu acho que bate 14 gerações. Né? Até Reginaldo pode dar uma olhadinha aí, né, no suporte. Verifica aí para mim, Reginaldo, se Noé, né, em que momento ele está no campo, qual seria a 7ª geração, né, posterior a Enoque. Enoque é o marco 7. Ele é o marco 7. E após ele, nós teríamos mais 7. Né, mais 7. Né? Coincidência ou não, esse 7 de Enoque, nós ainda podemos estabelecer a correlação com milênios. Né? 7 milênios. Nós estamos hoje no 6º milênio judaico, né? A portas do 7º milênio, né? Caminhando para o 7º milênio, que é o milênio da remissão. É o milênio da remissão, ok? Mas vamos lá então. Tu quer comentar algo a mais? O que me traz uma luz aqui sobre especificamente a observação que a gente está fazendo e precisa fazer aqui é Deus falando para mim e para vocês que estão aqui na live. Precisamos discernir os tempos e os modos, porque assim nós vamos conseguir passar por esse processo aonde nós já estamos vivendo e percebendo alguns sinais, né? Porque o céu já está olhando para a terra. Então, sim, Deus está a ponto para dar uma ordem aí, e Ele está dizendo para nós, literalmente, né? Se preparem, esteja pronto. E como é que a gente vai se preparar? Observando, discernindo o tempo e os modos. Vou te dar uma coisa que você vai amar aí, né? As vacas gordas e as vacas magras. Pronto. Tem ali. Né? Você tem 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de problema. Ok? 7 anos de fartura e 7 anos de problema. E aí o resultado disso, né, foi o quê? Só foi possível a governança porque agora José ele observou o ciclo do Nilo. Olha só,
o ciclo de movimentação do Nilo foi determinante para poder se ter agora o entendimento do sonho de Faraó. É o que já está aí. Você já pode fazer uma correlação dessas 14 árvores, inclusive com esse ciclo que foi estabelecido no período de José também. A gente já pode fazer, né, uma análise em cima disso. Mas vamos lá, então? Então vamos. Já estamos aqui no capítulo 5, verso 1, diz assim, olha. Novamente, eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Nossa, aquecimento global, aquecimento global. Tá fácil, né? Isso aí tá fácil, né? Aquecimento global, né? Isso aí você pode estabelecer o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, quer dizer, se ele vai para o esconderijo, né? É porque ele está buscando refúgio. O Salmo 15, né? Aquele que entra no refúgio, ok? Então você vê que todo esse primeiro estágio do livro, né, é toda uma ação preditiva, né, e justamente atualizada para esse tempo. Total esse tempo. Né? Com certeza. Então, nós vemos aqui essa alusão aí aqui que a gente já está percebendo e vendo hoje. Então, isso é muito claro, gente. Não dá para negar isso. Aí você começa a perceber se tinha ou não uma intenção por trás de tudo esse, né, esse ocultar, né, esse recusar de uma verdade que está tão clara, explicitamente. Mas, como o próprio Deus diz, não há nada encoberto nessa terra que pode ser revelado. Então, que é esse tempo, quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito está falando para cada um de vocês aqui. E para nós também, né, que estamos sempre esclarecidos. E o capítulo 6 vai seguindo, dizendo que eles consideram como as árvores, quando elas dão as suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas essas coisas por causa de vós. Que as obras desde o princípio de todo ano existente, que todas as suas obras são obedientes, e ele enviará invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. Mas tu resistes impacientemente, não cumpre os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunia a sua grandiosidade. E malditas são as palavras em sua boca, poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto, teus dias te amaldiçoarão, e os anos da tua vida perecerão. Excração perpétua e multiplicará, e não obterás misericórdia. Neste dia tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. Eles te execrarão com tudo o que é divino. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, será amaldiçoado.
Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão e não transgrediram por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudentemente, e não repetirão a transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e em indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos da sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre em toda a duração da sua existência. Você vê que é toda uma relação, né, Rodrigo, de causa e efeito. Exatamente. Causa e efeito. Né? Você vê que está dentro do princípio, né, da transgressão, do princípio da iniquidade, e um processo de crescimento torto, disfuncional. Se nós olharmos a geração de Caim e a geração de Canaã, elas vão justamente se enquadrar dentro desse processo até o momento da escolha, né, e da separação de Abraão para justamente a formação do povo escolhido de Deus e automaticamente a salvação se apresentando lá na frente, chegando até nós na condição de zambujeiros enxertados, né? Já que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Né? Mas agora eu te pergunto, né? Como é que tanta riqueza e tanta clareza foi obscurecida? Exatamente. Mas Deus é tão bom que deixa o Salmo de número 1 ali tão explícito, né? Agora você pega isso, você pega esse Salmo 1 e faz um contraste com o que nós acabamos de dizer aqui, né? A diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Qual é a consequência? Né? A árvore que dá os seus frutos na estação própria e cujas folhas não caem. Não cai. E se cair, mesmo no Deus ano tem um da propósito. seguidão. Mesmo no ano da seguidão. Vai vendo. Então aqui Deus está falando do início e o do fim. E em tudo Ele está fazendo e provendo para que eu e você possamos ter alegria, ter paz, que essa nossa alegria ela seja duradoura e não passageira, como aquilo que os ímpios fazem, né? Olha o que você falou. Deixa eu ler ele aqui que vai caber, né? O Salmo 1. certo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. O que é tudo? O que é tudo? Está dizendo que é tudo. Ó. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 15, Davi. Deixa eu pegar aqui para você, o Salmo 15 de Davi aqui, porque aí fecha bem essa ideia. Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta. Olha o exame de consciência de Paulo antes da ceia. E pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, já que procede dele as sentenças de vida e morte. E não usa a língua para difamar. Quem controla a sua língua controlou o Manal. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo,
mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Meu Deus! Que não empreste o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, esse é o cara que entra. Não agiu dessa maneira, está fora. É simples assim. Né? E você vê que em Enoque, ele já começa nos primeiros capítulos, dá o desenho de como você pode não só perceber o teu entorno, mas começar a perceber a você mesmo. Né? Claro. E aqui demonstra claramente que nosso Deus, ele não é um Deus de mistério, ele é um Deus de revelação. A revelação está clara aqui, como você acabou de ler, nos Salmos, e aqui, ó, em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, eu não me lembro o nome da pessoa que escreveu aqui, sobre né, que os justos herdarão a terra. O Senhor está dizendo bem claro aqui que ele está falando sobre a humildade conota obediência, e você só obedece a quem você ama, então você tem prazer de servir, e isso há uma recompensa. Deus fez a terra, foi para nós. Infelizmente, ela foi perdida por causa de uma desobediência, lamentavelmente. Então a terra sofre, clama, mas Deus deixou aí o mapa, né, desse tesouro para ser resgatado. Não, então, capítulo 5 de Mateus, vai lá. Só finalizar. Capítulo 5 de Mateus, e o versículo 5 diz o seguinte, ó: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Então Deus está dizendo bem claro aqui com relação ao próprio Jesus, né? Ele atesta aquilo que foi deixado no Antigo Testamento. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E se o Deus está falando que nós vamos receber a terra por herança, significa que aqui é o céu. Às vezes a gente faz uma alusão do céu lá no espaço. A questão toda é que nós vamos ter acesso. Céu e terra serão a mesma coisa. Na realidade, Rodrigo, a gente pode, né, dentro desse contexto, né, o Altair até colocou, e é real, né, essa questão de aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, na realidade, essa tomada de posse, né, ela passa pelo fruto do Espírito, a condição alta, lá no finalzinho do fruto, né, amor, gozo, paz, benignidade, né, longanimidade, né, bondade, fé, temperança, né? O conceito de autodomínio, de autocontrole. Então, no momento em que eu estou manifestando o fruto do Espírito, né, eu automaticamente dei um passo para essa dimensão da mansidão e da humildade, ok? E quando Jesus coloca as bem-aventuranças, ele está relatando o conceito da falta, que está diretamente ligado ao Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta, ele não me faltará, que são as 3 traduções possíveis. Né? Então, se fala de um processo de suprimento, aonde a presença de Deus nos supre. Por isso que Jesus diz, porque vocês estão andando ansiosos, o que vão comer e beber. Né? E aí ele vai dizer, nem os lírios, nem Salomão, nem as aves do céu. Então, na realidade, você tem um suprir contínuo quando você está em Deus, que é contraponto do conceito da teologia da prosperidade, ok? Totalmente diferente. Porque nós estamos falando aí na ausência da falta, aonde o suprir vem de Deus. Então é Deus que está suprindo, né? Pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela compaixão que Deus tem manifesto por nós. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada novo amanhecer, lá em Lamentações, Jeremias. Não é isso? Ok? Isso. Mas vamos nós. O que nós temos mais aí em seguida?
contundente, viu? Então vamos lá. Em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, envelhecerão em paz, e enquanto os anos da sua felicidade multiplicarão em alegria e paz para sempre, em toda a duração da sua existência. Amém. Capítulo 7, eu acho que dá para a gente passar Não, pelo aí capítulo já 7 é aqui. promessa, né? Já Já é é a promessa. promessa para a herança que vai ser estabelecida a partir de Abrão, né? Você vê que aí já é promessa de Deus, ó. Então existe uma galera que vai ficar no tormento e tem uma galera que vai ficar bem na foto, tá certo? Diga. A multiplicação aí de alegria e paz em toda a duração da sua existência. Fala sobre a geracional, né? Geracional. E aconteceu, aí aqui entra, ó, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas. Aí começa a dar o problema. E enquanto os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para com os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposos da progênie dos homens e geremos filhos. Quer que eu leia de novo? Sim, é bom, mas lê bem devagar, porque eu já abri a Bíblia aqui em Gênesis já. A gente chega. Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Reginaldo, coloca esse povo para dar like aí nessa live, porque agora o negócio vai esquentar. Não, vai ferver, quente, que eu vou ler aqui. Vai lá. Eu vou ler de novo aqui, ó. O capítulo 7, ele demarca aqui, olha, eu estou falando de número 7, hein? Olha o número 7. E aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Ok. Aí eu vou pegar na queda e nós vamos chegar nesse instante lá em Gênesis 6. Ó. Na queda, gente, eu estou no Gênesis 3, ok? Tá certo? E agora Deus está dando sentenças, né? Sentenças. E aí no 14, a sentença é Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Aí vem o 15, que é fortíssimo e que vai corroborar o que aconteceu com a ação dos guardiões, que é essa galera aí que já começou a se apresentar. Aqui, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ó, serpente e mulher são inimigas. Ok. Entre a sua descendência e os descendentes dela. Olha os Néfilins. Olha só a treta que vai dar. Aqui, tá aqui. Ó. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí disse ainda para a mulher. Ó. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Então, aqui vem duas sentenças rápidas e uma terceira em continuidade para a mulher. Né? Então, você vê que no caso dela agora, foi dado a questão da inimizade, 1. 2. Houve agora o processo da multiplicação de 2, sofrimento, ok? E a terceira é esse fator de submissão, ok? A figura de Adão, já que ela foi insubmissa
na situação, já que quem recebe a orientação, né, é Adão. Adão passa para a mulher não relata a Adão, ela é insubmissa, né, e acaba trabalhando para que, de alguma maneira, Adão, sem noção, a acompanhe no erro, que foi o que ocorreu. Né? Então, a mulher foi seduzida e Adão, né, sofreu uma manipulação. É o que está aqui no texto. Fica muito claro isso no texto. Aí nós vamos para o Gênesis 6 agora, que vai entrar os nossos gigantes aí e vai entrar os guardiões na história. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, foi isso que você leu. Olha só de onde Moisés tirou. Porque muitas das vezes as pessoas ficam pensando o seguinte: de onde é que Moisés tirou tudo isso? De onde é que saiu tudo isso na cabeça dele? Vocês vão ver que muitas das coisas estão já relatadas no livro de Enoque. Enoque responde um monte do halo bíblico. Né? Então, olha só. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram, ok? Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Esse espírito, na minha tradução, está em letra maiúscula, ok? Algumas pessoas ficam na dúvida da trindade, da triunidade e da unicidade de Deus. Olha só, então Deus aqui está colocando, além da gente ter visto que lá em Gênesis 1 tem o Espírito de Deus que pairava sobre, né, o abismo, é isso? Sobre o abismo. Agora nós temos o Espírito aqui maiúsculo, de novo, se apresentando em Deus e dizendo: ó, não vou contender com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, olha coisa interessante. A partir daí, houve um marco temporal. Marco temporal, gente. Isso é muito sério. Porque anterior a isso, né, as pessoas tinham uma vida longa. A partir daí, é colocado um limite, 120 anos. Toda a ciência atual, ela quer quebrar esse limite. Ela quer nos lançar numa longevidade, num rejuvenescimento, num anti-envelhecimento. E nós vamos chegar a muito disso, inclusive, né, a partir do que são pesquisas que hoje são feitas pela França, pela Inglaterra, Estados Unidos, Japão, China e a própria Suíça, que tem laboratórios voltados para esse fim, ok? Mas vamos lá. Então disse o Senhor: por causa dessa perversidade de 120. Naqueles dias havia néflins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Então, você vê que aqui, quando, né, Moisés vai fazer o relato dele, né, no relato dele ele é sucinto e ele coloca, né, na conta dos homens, já que a aliança direta com Deus era com quem? Com o homem. Quem estava quebrando essa aliança historicamente o tempo inteiro era o homem, ok? E agora ele está falando nessa tradução, né, de que havia dois grupos, os Néflins e aqueles que foram os famosos, os heróis, ok? Também tem tradução que ainda acrescenta um terceiro grupo, os outros, ok? Então, dependendo do tradutor, nós vamos ter 2 ou 3 grupos oriundos dessa relação desses guardiões, que agora, daqui a pouquinho, ele vai falar em guardiões, ok? Em relação às mulheres e o que ele vai fazer, ou o que eles vão fazer em relação a essas mulheres, já que eles buscam uma nova raça. Isso é muito importante aí
porque é o momento que estamos vivendo agora, uma nova raça sendo formada, ok? Então, você vai ter uma nova raça sendo formada a partir dessa alteração do DNA humano, corrupção do DNA humano. A gente vai ver algo semelhante em Apocalipse 6 também, mas vou deixar mais para frente. Ok? Vamos lá, Rodrigo, então? Você quer comentar Vamos lá. algo? Não, eu só Ok? concordo plenamente com o que você está expondo aí, fazendo né, essa exposição. E aí a gente percebe que nós percebemos aqui que realmente aí já começa sobre essa questão da nomenclatura, né, como já tinha falado o pessoal aí já são os sentinelas, né, que são esses anjos que tiveram ordem para proteger, para guardar, para né, para ser ali os famosos anjos da guarda, digamos assim, né, dessas pessoas e acabaram andando pelos seus próprios entendimentos, que é enfático aqui quando diz que eles mesmos disseram para si próprios, concordaram entre eles, né, esses guardiões, esses sentinelas, esses anjos. E a partir daí, quando eles se corromperam, é que Deus já traz essa sentença e aí começa toda essa confusão que hoje já está refletindo na nossa existência, né? Então, eu vou dar prosseguimento aqui, então. Já vamos falar agora sobre um líder. Havia um cabeça ali, né? E a gente pode até ver mais ou menos aí, lembrar de alguém que se parece com ele. Fala-se então sobre o sentinela, foi enfático aqui, né? O Dr. Alex falando sobre isso. Realmente a palavra ela é viva, essa palavra ela queima em nossos corações, né? Por esclarecimento, por liberdade. Então, diz assim o texto: então o seu líder, Samiasa, disse-lhes: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento. Olha só, o líder deles disse: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização desse empreendimento. Ou seja, né, na nossa linguagem, isso vai dar ruim. Vai ter um problema. Vocês estão dispostos a avançar? Olha o Nico aí, né? E que só eu sofrerei por tão grave crime. Ele mesmo está dizendo aqui, ó. E que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam e disseram: nós todos juramos, e amarraram-se por um mútuo juramento, que nós não mudaremos nossas intenções, mas executamos esse empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram, né? Se uniram aí nesse propósito maquiavélico do mal aí, por um mútuo juramento. Todo o seu número eram 200, olha a conta, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do Monte Hermon. De Ardes, ou nos dias de Irade. Ok? Aqui tem uma referência falando sobre a questão do Monte Hermon ali, e há todo um contexto histórico, né? Geográfico, e isso também dá aí uma ramificação para um assunto muito, muito bom com relação a tudo isso. Mas vamos seguindo aqui, então. Estes são os nomes dos seus chefes. Samiasa, que era o seu líder. Aí tem uns nomes muito esquisitos aqui, viu, gente? Tem uns nomes muito esquisitos aqui.
Uracabamael, Acbiel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquiel, Zaracmial, Asael, Armés, Batraal, Anani, Zabev, Samaziel, Ertael, Turiel, Araziel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com ele. Dá uma paradinha aí, Rodrigo. Aí já está caracterizado, né, a estrutura dos principados, das Exatamente. potestades e das hostes, tá certo, né? Então você vai ver que vai haver uma correlação territorial, tá, em relação a cada um deles, ok? E que eles são gestores de territórios, inclusive. E agora, né, é colocado um posicionamento, né, de uma ruptura, dentro agora de um momento posterior ao problema do Éden. Isso é muito importante as pessoas entenderem, né, que nós temos um problema no Éden e nós temos um outro problema no pós-Éden, que é justamente essa corrupção do DNA humano, né? Algo semelhante está em curso, né? Então, isso é determinante para que do céu se manifeste a ira de Deus. Olha o que vai estar aqui, né, no versículo 7, Gênesis 6, não, 5, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenas aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Muitas vezes eu ouço as pessoas me perguntando, né? Deus se arrepende? Você tem uma ideia, em Jeremias chega a dizer o seguinte: ó, eu me arrependo de me arrepender. Eu quero é passar o cerol. Eu quero passar o cerol. Aqui. A Noé, porém, Senhor, mostrou benevolência. Né? Noé diretamente na descendência, né, agora de Enoque. Né? Descendente de Enoque. Né? Então, vamos lá, Rodrigo. Então, dentre esse momento que Deus se arrepende aqui, aonde o texto traz essa mensagem clara que contrasta aqui com essa declaração de Enoque, nós vemos que a partir desse verso aqui, do verso 10 desse livro de Enoque, aí nós já vemos essa listagem dos sentinelas ou guardiões, né? Que a partir desse momento que eles fazem esse juramento entre eles em continuarem com essa maquinação, em se rebelarem, eles se tornam anjos caídos e executam aquilo que já estava estabelecido por eles mesmos. E aí, então, eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, e ensinando sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Olha só. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Tá certo? Ok. Não, então, mas aí volta devagar para dizer o que eles ensinaram para as mulheres aí. Então, a partir daí eles começam a trazer ensinamentos para essas mulheres, né? Passar o conhecimento para elas. Sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. Então você vê que aí começa, né, todo o conhecimento que era do céu em relação às questões que haviam na terra,
passaram por eles a ser compartilhado junto às suas mulheres, ok? Junto às suas mulheres. Então, né, nós temos traduções que chegam a falar sobre o conceito de feitiçaria, não sei se essa tua vai falar assim de maneira bem clara, magia e toda a ciência, todo o processo de ciência que é ensinado às mulheres. Nós temos que lembrar, né, que havia uma inimizade colocada entre a mulher e a figura da serpente e as suas descendências. Então surge uma descendência mais qualificada para o enfrentamento das situações, ok? Que é a origem justamente do conceito do ocultismo na base, né, agora da ação da bruxaria, da feitiçaria e da magia. E mais à frente, se não me falha a memória, o livro vai relatar, né, de que alguns dos guardiões especificamente vão estar dando as orientações sobre cada coisa dessa. E aí Sim. a gente vê que o processo do farmaco, ok? A farmacopeia, né? Ela vai sendo liberada a informação através deles. E é muito comum, né, Rodrigo, em todas as culturas, historicamente, nós temos as mulheres envolvidas com os conceitos de poção mágica, ok? As poções mágicas. Isso vem justamente daí. Agora, você imagina se essa informação estivesse no compêndio bíblico desde sempre, né? Quanto de prática celta, druida, Kali, né? Os processos, né, ocultos que são praticados até dentro das pseudos instituições que foram se formando dentro do efeito, né, do cristianismo, como o próprio catolicismo, a ortodoxo e a figura dos protestantes, quantas questões foram sendo introduzidas, por quê? Vamos entrar aí na Páscoa, né, e abrir uma janela. A Páscoa de coelho, a Páscoa de ovo, a Páscoa de chocolate, né, foi introduzida no cristianismo pelos alemães em idos de 1600, ok? Que eles pintavam inicialmente ovos de galinha para dar para os seus, né, amigos, parentes, no período de Páscoa. Olha, o berço do protestantismo, 100 anos depois da reforma, os caras estão tirando o Cordeiro de Deus, colocando um coelho na história, olha só, colocando a mentira do ovo do coelho, coelho não bota ovo, e o bendito ovo ainda vai virar ovo de chocolate. Essa bagunça migra para os Estados Unidos, depois de lá se populariza por todas as Américas e por toda a Europa, gente. Quem fez isso, Rodrigo? Os alemães. Os alemães, ok? né? Os alemães. Gente, isso é muito grave, porque isso está dentro da cultura celta e druida, Rodrigo. Então, quando você, que se diz cristão, você está fazendo uso do ovo de Páscoa, coelho de Páscoa, quando a tua Páscoa é de chocolate, eu vou usar um termo muito carinhoso. Você é maldito. Realmente. Não há o que contestar. E você vê quem fez isso, né? Os alemães em 1600. Em 1600, gente. É só você mostrar aí para pesquisa. Você vai se assustar. Então, foi ocorrendo corrupções. O tempo inteiro o paganismo ele foi corrompendo os princípios cristãos. Tá certo? Né? E isso a gente já está vendo quando começa essa bagunça. Começa quando os filhos de Deus vão ter com as filhas dos homens. Então, esses guardiões, esses sentinelas, eles vão lá e agora ensinam o que deveria ser feito para Exatamente. corromper. Para corromper. Começa a trazer a revelação de coisas que não eram
não era permitido aos homens, né? Sim. E eles Ou acabam querendo melhor, não era nem estabelecer as suas próprias necessário. gerações. Na verdade, não era nem necessário, né, Rodrigo? Num primeiro momento não era necessário, mas na sequência começou a se fazer necessário e eles passaram a ser os supridores dessa necessidade no campo da ciência. Então, a ciência é estabelecida aí. É igual a gente pensar em algoritmo, você pensar em matemática, você tem que pensar em Ismael, que é o pai dos árabes, já que esse conhecimento que Exatamente. nós fazemos uso hoje aqui, inclusive, ele é o conhecimento dos filhos de Ismael. Meu Deus! Olha só. Se a gente Com pegar os certeza. números arábicos e os números romanos, os arábicos estão diretamente ligados à descendência de Ismael. Pouco ou muito sério? Muito, né? Muito, já que a inteligência artificial vem dessa matemática, né, Com certeza. dentro de um processo desenvolvimentista. Sem dúvida nenhuma. E aqui agora a gente vai entrar nas três classes, ou seja, nas três raças, né? Dessa geração de sentinelas, Olha só, a desses Maria falou híbridos, que né? lá na Suíça está cheio de ovinho pintado, fazendo alusão ao que eu falei, né? Você deve estar no Muito. cantão da Alemanha, né? Você é cantão da Alemanha, Zurique, né? Alemanha, né? Eu estou em Zurique, no É cantão Alemanha, alemão, alemão. exatamente. É. E o problema todo é que é isso, é os cristãos flexíveis, né? Os cristãos são flexíveis com tudo é normal, tudo pode, tudo é permissível. E aí hoje nós vemos a realidade, né, de como está esse cristianismo deturpado, né? Uhum, Pior do que a reforma protestante, que na realidade nem reforma foi, certo? Foi uhum. só mesmo ali uma confusão para poder ludibriar aquilo que de fato haveria de ser a verdade eleita, pregada e transmitida para as pessoas. Entenda bem, dentro desse contexto histórico aqui, né, a gente não tá colocando em pauta, nem é propriamente necessário a gente definir ou dizer quem é que escreve ou quem não escreve o livro de Enoque. O fato é que esse livro ele é tão verdadeiro porque os que vieram depois dele tiveram, né, a capacidade, tiveram aí essa tendência de trazer essa verdade do início de tudo para o que está acontecendo hoje, para o nosso tempo. O livro de Enoque ele é para o nosso tempo, não é para os tempos anteriores, é para agora, é por isso que ele está sendo revelado. Isso é poder de Deus, entende? Então, quando nós nos preocupamos com teses, nós acabamos perdendo o foco daquilo que é o sentido de todas as coisas. O objetivo aqui é trazer esclarecimento, é tirar as pessoas da religiosidade, da enganação, daquela verdade camuflada que, na realidade, só serve para poder entreter e a confundir as pessoas. O fato é que existe, acreditando a gente ou não, e nós não estamos falando com base em fundamentos de religião. Estamos pesquisando aqui dentro de um contexto histórico, verdadeiro e real, assim como a morte existe, assim como a vida é o que nós vivemos, né? Então nós vemos que há um sentido para todas as coisas. Há um sentido para todas as coisas. Esse é o objetivo dessa série que nós estamos trazendo aqui, gente. Né? Nós não queremos ter aqui título de descobridores ou de ser a voz do momento, da vez, do aqui, nessa plataforma, em qualquer lugar. A gente está sendo esclarecido e quer esclarecer quem quer ser esclarecido. Quem não quiser ser esclarecido, continua no engano, paga para ver, o fim vem e não demora mais, tá certo? Enquanto isso, nós estamos nos preparando com as armaduras que Deus tem nos dado através da revelação da palavra, através da sua pessoa, doutor Alex, pastor,
um homem que é entendido, que é estudado, que está pegando todo o conteúdo, todo o seu conhecimento, está nos entregando aqui de uma forma gratuita esse algo precioso que é o conhecimento. Gente, isso é extraordinário. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por aquilo que você tem feito, né, por seu dispor, enquanto, né, como você disse, enquanto você puder fazer, enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver força, você vai estar cumprindo aquilo que Deus já tem estabelecido para você. Amém. E pode contar comigo. Eu acho que a gente pode ficar por aqui e deixar aqui um ponto, um gostinho de quero mais, porque na próxima nós vamos falar sobre essas 3 classes de anjos caídos. E se você não entender o que é essas 3 classes de anjos caídos, cuidado para você não fazer parte desse exército que ele está implantando na Terra. Cuidado para você não estar sentando do lado de uma pessoa, ouvindo um conselho dela, tá certo? E ela foi enviada por alguém que não é aquele que você gostaria que fosse, mas está trazendo palavras mansas no seu ouvido, está trazendo ensinamentos que contradiz a fé genuína que está dentro de você. Então é por isso que eu disse no início, doutor Alex, e as pessoas que estão aqui com a gente, que não dá para entrar num profundo, não dá para mergulhar mais profundo, se você não está percebendo as etapas e a profundidade que nós estamos entrando nela. Não dá para chegar no fim se você não entender o início, né? Sim. Então E é isso. e detalhe, né? Só para poder tranquilizar todos que aqui estão, né? Nós vamos ver registros nos sumérios, nós vamos ver registros nas pirâmides aqui dos astecas, maias e incas, nós vamos ter registros nas pirâmides do Egito. Gente, é coisa muito séria, muito séria. A informação, ela está registrada, Quando nós vamos olhar, né, as diversas culturas, tanto da Europa, Américas, né, África, Oceania e Oriente, todos concebem de uma forma ou outra a origem da vida, problemas nessa origem e desdobramentos terríveis no futuro próximo. Toda, gente, isso é comum. Isso mostra uma mesma origem, ok? Uma mesma origem com interpretações diversas. Essa que é a grande realidade, porque cada um, né, vai descrever segundo o seu nível de compreensão. Agora, o que me chama a atenção, né, nesse material até aqui é o fato dele ser um compêndio de dados que nos ajuda a compreender da onde Moisés foi lá e trouxe toda a narrativa que historicamente muita gente questiona uma coisa ou outra, ou questiona tudo, e você vai ver o quanto nós fomos avançando em Enoque, quanto de sentido a um monte de coisa nós vamos começar a ter. Primeiro, já está claro que todo o processo científico nasceu dessa ação corruptiva, ok? 2, todo o processo de farmaco, de manipulação dos remédios de farmaco, vem dentro dessa mesma proposta. Terceiro, o processo de domínio que foi estabelecido, porque eles davam essas informações com o objetivo de estabelecer domínio territorial, processo territorial. E outra coisa muito importante, Rodrigo, aí, é justamente essa cooptação pela segunda vez da mulher. Ela é cooptada no Éden e ela sofre uma nova cooptação por conta agora da ação direta deles em face delas. Que isso está ligado à bendita da sentença que eu li em Gênesis 3, dessa inimizade que estaria sendo estabelecida. Aí o que se faz? Uma aliança, ok? Faz uma aliança de DNA, gente. Isso é muito grave, compreendeu? É por isso que Salomão vai dizer que quem se deita com uma prostituta
com ela se o quê? Aliançou a alma. A alma está aliançada. Por isso que, inclusive, né, as pessoas, né, vários já me contactaram pedindo a oração de desligamento de almas. Ok? Por quê? As pessoas que você se deitou, a sua alma, você praticou com elas um pacto, uma aliança, uma ação sacrificial, que é a vida sexual, tá bom? Mas nós vamos chegar nisso com mais profundidade, né, mais à frente. Rodrigo, obrigado aí, meu irmão, tá certo? Diga de novo aí como é que a galera te acha aí no Instagram, por favor. Como é que nós estamos Bom, lá? é bem facinho, tá bom? É Rodrigo de Oliveira CH, tudo junto. Você vai me encontrar no Instagram, tá bom? Ok. A forma mais fácil, até eu dar um up aqui no meu canal no YouTube. Ok, O Instagram é a maneira mais fácil da gente se comunicar, tá bom? isso. Ó, Inclusive, E gente, nós estamos aqui no Aquecer, porque na primeira semana de outubro nós estamos realizando com o pastor Rodrigo uma grande imersão na Suíça, né? Em parceria com a Inove, lá com a Fernanda, que tem estado com a gente aqui também agora, né? O Júnior, ok? Então você tem a possibilidade, né, de estar conosco lá na Suíça fazendo essa imersão e, de quebra, podendo fazer um passeio dentro e fora da Suíça, porque é perto da Itália, perto da França, próximo da Alemanha. Então, o pessoal da Inove está montando um pacote aí bem interessante para quem quiser passear. Isso, Rodrigo? é, vai ter essa possibilidade aqui de aproveitar para Tem queijo conhecer. de Minas? Tem queijo de Minas aí? Com certeza tem. Tem café aí? Tem café mineiro? Tem Tem café café no mineiro? bule, aqui funciona. Se não Que ter. Casa mineiro, eu sou mineiro, né? Tem que ter um cafezinho no bule, tem que ser ali no coador de verdade, não pode faltar isso não, tá bom? Tá certo, então, meu irmão. Um abraço aí e, para você aí. Valeu. Benção. Tá bom? Diga. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês aí, gratidão, pastor, doutor Alex, brigadão. Ana Cláudia, eu vi que a Ana Cláudia está movimentando o grupo aí. Eu agradeço ela também por estar expondo aí o que ela pensa, o que ela sente. Não considero ela, gente, Reginaldo dando suporte aí, não considero ela como hater. Eu entendo o que ela está passando. Eu vou te dar 3 dicas aqui, Ana Cláudia, e você vai ter a oportunidade na próxima segunda-feira comentar sobre isso. Leia o capítulo 3 de Gênesis, leia o capítulo 6 de Gênesis, e depois você vai ler sobre o Concílio de Nicéia, tá? No ano 300 foi estabelecido esse concílio, e aí nós vemos que muitas coisas foram ocultadas por nós. A Bíblia, ela é muito importante, ela dá-nos norte, mas o que traz a revelação e a clareza é a Sagrada Escritura. Então, quem para trazer essa revelação para a gente é o Espírito Santo. Então, não se limita muito no livro em si, mas sim naquilo que o Espírito de Deus ele traz ao seu coração como revelação. Você é muito importante aqui para a gente. Seu papel aqui, eu estava observando, seu papel foi fundamental, tá bom? Mas faz isso que eu estou te falando e você vai ter uma compreensão mais clara daquilo que você está colocando aí nas postagens, tá bom? Isso é um sinal de É. que você quer ser esclarecida. Não, com certeza. E tem uma coisa importante, né, gente? O que nós estamos tendo acesso foi aquilo que nos permitiram ter acesso. Tá certo, Ana Cláudia? O que o do pastor Rodrigo está colocando é muito grave. Nicéia separou livros apócrifos, aspas, ok? Separados dos livros 66 da Bíblia Católica e 60 da Bíblia baseada por Lutero, tá bom? Só para ficar isso bem claro, né? Muito bem, obrigado. Eu estou lendo alguns dos comentários dela ao longo aí, eu não rebati por entender que provavelmente, né, o alcance de informação dela não
Nicéia ainda. Mas eu tenho certeza que quando você chegar em Nicéia, você vai ter uma outra lei Vai. do que você está escrevendo. E aí você vai dizer, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz, né, de me posicionar dessa forma, né? Mas fato é que nós estamos buscando o preenchimento dos halos bíblicos para uma compreensão melhor daquilo que já já vai estar diante de nós, porque fazer o efeito cruz-credo não vai resolver nada, não vai resolver nada, pelo contrário, né? Ignorar, tá certo? Só vai nos colocar em zona de confusão, que já está em curso, né? Eles já disseram que a Bíblia não dá conta do tempo que nós vivemos e do homem desse século, né? Isso mesmo. Porém, se eu pegar logo Enoque, Enoque dá conta do tempo e sobra. Só você vê que a gente está começando a ler, né, em cima disso e contextualizando com a Bíblia que nos foi Ó, permitida ter o acesso. É isso aí. Nós estamos o tempo inteiro acessando a Bíblia. Foi uma dos acordos que eu fiz com o pastor Rodrigo, que nós iríamos fazer o paralelo bíblico. Porque se eu exatamente. leio o Enoque sem o paralelo bíblico, né, aí ia dar nó. Por isso que a gente não liberou nenhuma orientação de compra do livro. Nós queremos comentar o livro todo para depois liberarmos um e-book como síntese de tudo isso, e aí sim você vai ter o acesso ao livro e aos comentários que nós estamos fazendo. Para quê? Para você ter entendimento, para você ter conhecimento, para você ter discernimento, para você poder manifestar o bom senso que vai além do efeito cabecinha de avestruz, meter a cabecinha no buraco, esperar que tudo se resolva ao redor. E não vai se resolver como não vem se resolvendo. Então, eu quero agradecer muito a Deus, né, essa oportunidade de estarmos aqui. Terça-feira que vem, né, terça não, segunda-feira que vem, nós vamos Isso. estar aqui no mesmo horário, às 16 horas do Brasil, às 20 horas, né? 20 horas da Suíça ou 21? 20 horas? 20 horas da Suíça. A gente está com 20 4 horas, horas 4 horas. na frente. Então aí, para você agora, já vai estar batendo 22 horas, é isso? Quase Ah, 22, né? Quase vi- 22. São quase 22. 9h30, 9, 21h30, né? Aí, Isso né? mesmo. É isso aí. Então, obrigado aí, Rodrigo. Um abração na Cris aí. Amanhã é o Obrigado. Júnior que está comigo aqui, depois Fernanda. E vamos avançar, gente. Esse É povo isso da aí. Suíça aí é um povo diferenciado, hein, rapaz? Vocês vão ver que é uma galera diferenciada aí. Dê o seu jeitinho para estar comigo lá. Você pode já ir a nado, já começar a atravessar o Atlântico a nado, e você chega com a gente lá, se Deus quiser. Rodrigo, obrigado, um abraço na Cris aí no povo todo, tá bom? Valeu. Ó, coloquei meu arroba aí no chat. Quem quiser Ah, legal. me encontrar lá no Instagram, tá bom? Gratidão. Beleza. Deus abençoe. Segunda-feira estamos juntos Amém. novamente. É isso aí, gente. Ó, lista de transmissão, Zap 21 995 31 34 49. Zap 21 995 31 34 49. Zap 21 995 31 34 49. E aí você está na lista de transmissão, você pode pedir até o contato, né, do pastor Rodrigo, caso você queira, né, fazer alguma pergunta mais direta, não é isso? Ao mineiro suíço, tá bom? Mas nós estamos aí, juntos, nessa travessia. E hoje ganhamos o reforço também de Madrid. O pastor Daniel, de Madrid, vai começar a fazer também live conosco às 11 horas, às Coisa boa. quartas-feiras. E o pastor Sidson, de Portugal, já confirmou também. Está vindo para o time, tá certo? Então, nós estamos montando um time de teólogos europeus, além dos teólogos tupiniquins, como eu, para nós fazermos uma leitura desse tempo para a formação de um conselho de anciãos. Porque está na hora, gente. Está na hora dos velhinhos começarem a orientar os mais jovens para que vocês tenham condições de atravessar esse tempo e não venham, né, sucumbir nem na fé e principalmente, né, na sua capacidade agora de viver o evangelho por falta de informação. Isso Aqui mesmo.
você vai ser informado, né? Temos devocional amanhã às 18 horas, já vamos para a nossa terceira edição aí, né? Fizemos o Salmo 32, ficou muito interessante, e fizemos o Salmo 34. Vale a pena você assistir, tá bom? Obrigado aí, Rodrigo. Fica com Deus aí. Bom Deus descanso. abençoe. Obrigado.